No ano passado, foram registrados 652 atendimentos a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social pelo CRAME de Botucatu, o Centro Regional de Registro e Atenção aos Maus Tratos na Infância. Muita gente, né? Por isso, que tal saber e conhecer um pouco mais do trabalho e como o CRAME faz a diferença na vida de muitos botucatuenses, né? Hoje, no Transparência, a gente conversa com a Nilza Pinheiro dos Santos, que é a presidente do CRAME, e a Maria Andrea Neres, que é a coordenadora. Eu já começo perguntando, né? 652 atendimentos só em 2017, dá uma média de quase 2 por dia. Explica pra gente esse número, o que está acontecendo, o que ele representa? Esse número é significativo, mas eu acredito que ele poderia ser maior se a comunidade fizesse o seu papel de ter conhecimento e comunicasse o CRAME. Já foi menor, mas com as campanhas que a gente faz, que a CRAME faz, os profissionais, os técnicos, de esclarecimento à população do que é violência, do que é maus tratos, surtiu efeito porque a gente viu crescente a denúncia. Porque a gente não quer que tenha mais maus tratos, a gente quer que as denúncias sejam feitas para que um trabalho socioeducativo seja realizado junto às famílias e às crianças e adolescentes. Uhum. E o CRAME visa o combate e a prevenção da violência doméstica, como você falou, através das denúncias, né, praticada contra crianças e adolescentes, em regime de orientação e apoio sociofamiliar e socioeducativo em meio aberto. Esses são os objetivos centrais do CRAME, né? Então, o que eles significam e como que eles refletem no atendimento, já que a gente falou desses números? Sim. Bom, nós atendemos todo tipo de violência, desde da física, psicológica, abandono. E assim, muita coisa, como a Nilza disse, não é divulgado, né? Então, assim, muita coisa acaba não chegando até nós. Então, nós trabalhamos assim a nível preventivo, né? Porque assim, nós somos convictos que só a prevenção para deter a violência. Infelizmente, assim, a violência está presente em vários lares, né? Não há assim questões socioeconômicas, né? Não existem. Que nem o caso do abuso, que muitos acham, né, que assim está fora do lar e na verdade está presente, né? Geralmente é por um pai, um padrasto, um parente. Nas nossas estatísticas, as maiores agressoras são as mães, por isso nós realizamos um trabalho socioeducativo, né, visando o fortalecimento de vínculo e o rompimento com essa violência doméstica. E o CRAME ele foi fundado em 1988 e ele é uma entidade assistencial sem fins lucrativos. Já que a gente falou desses objetivos e um pouquinho de como vocês trabalham, me fala por que se viu a necessidade de criar uma entidade que atuasse nessa área especificamente, dessa maneira? Então, o CRAME surgiu em 88, no ano da Constituição, só que foi em janeiro. Porque assim, existia um grande número de denúncias e detectação de maus-tratos na hora do atendimento na área de saúde. E a secretária, na época, era a doutora Cília Magaldi. Ela foi a grande estimuladora para que se movimentasse a sociedade, criasse um grupo que apoiasse essa ideia, né? O CRAME surgiu em Botucatu em 88, mas ele já existia em 12 cidades no estado de São Paulo. Hoje a gente ainda permanece firme, mas a gente acho que tem 4 no estado de São Paulo só. ABC, Botucatu e Campinas. Então, em função da criação do Conselho Tutelar, muitos municípios tiraram o CRAME como instituição que atende violência e maus tratos. Mas a gente acredita que o trabalho tem que ser conjunto. O Conselho Tutelar não substitui o trabalho socioeducativo que a gente faz. Ele é importantíssimo na prevenção, na defesa dos direitos da criança e do adolescente que tem seus direitos violados. Mas o CRAME ele é importante porque ele vai além da detectação, mas faz um trabalho socioeducativo, faz um trabalho junto à rede, né? Então, tem todo um processo, tanto preventivo como de atendimento e de tratamento. Então, Botucatu, eu acho que é privilegiado por ter um trabalho como a gente tem no CRAME. Porque o Conselho Tutelar ele não dá conta também sozinho, porque são 5 pessoas. Né? E o trabalho deles é muito mais no sentido de atender à violação dos direitos.
né? Então, eu acho que, assim, nesses 30 anos, o CRAM ele foi evoluindo de um trabalho apenas de atendimento da violência para um trabalho socioeducativo, de um trabalho de prevenção e de campanhas de divulgação. Porque, assim, a sociedade ela tem que entender que existem entidades de defesa, mas se ela não fizer a sua parte, a gente não consegue dar conta, né? Porque a cultura de que eu educo batendo, ela é muito forte. Os pais acreditam que eu apanhei minha vida inteira, sou um homem de bem, sou uma mulher de bem, porque eu não posso bater no meu filho para educá-lo, né? O problema não é eu bater o primeiro tapa, o problema é a agressividade que vai gerando. Um dia eu chego mal, com algum problema mal resolvido no meu ambiente de trabalho, eu descarrego na criança. Em vez de educar, eu espanco, né? Então, eu não tenho a medida de qual é essa força da minha violência com relação a essa criança. E mesmo não só bater fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente. E isso fica para o resto da vida. Então, eu vou adiantar já uma pergunta que eu ia deixar mais para o final, mas já que vocês entraram nessa importância dessas campanhas socioeducativas e na prevenção, né? Então, é importante se antecipar quais são os objetivos dessas ações que são de prevenção, né? Eu acho que tem dois focos. Um, a comunidade, para ela aprender a enxergar a violência, né, contra a criança e adolescente. Às vezes, uma mãe está numa fila beliscando a criança. Ninguém fez nada. Eu falei que cadê eu apanho, porque eu tenho mania de intervir, né? Ou de ligar para fazer a denúncia, para que vá em loco e atenda, né? Defenda aquela criança. E, no segundo aspecto, é de que os pais entendam que tem várias formas de educação. Não é só agressão física, a agressão verbal, né? A violência também é o abandono, a negligência, o abandono intelectual. Quando meu filho falta da escola, eu estou cometendo uma violência. Eu estou privando ele da educação, né, da formação da cidadania. Uhum. E existem algumas campanhas ou ações aqui em Botucatu que vocês gostariam de destacar, alguns projetos? Sim. Nós realizamos todo o dia 18 de maio, que é o dia do combate nacional ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Nós trabalhamos em parceria com as escolas, assim, com os alunos, através de palestras, dinâmicas de grupo, passamos filme, panfletamos, né? Divulgado também na mídia. Tem o 12 de junho, que é o combate à exploração do trabalho infantil. Aqui em Botucatu nós não temos, né? Na verdade, assim, o que nós temos são algumas crianças vendendo trufa, pedindo um trocado, mas assim, trabalho infantil mesmo nós não temos. E no final do ano, a campanha Quem Dá Esmola Não Dá Futuro, né? Que é para tirar as crianças da rua, em semáforo, esse tipo de coisa. Porque sempre atrás de uma criança tem um adulto. Sim. E como que são os resultados dessas ações? É possível mensurar, medir o que vem de resultado? Eu acho que a gente consegue mensurar na medida que vai crescendo as denúncias, né? E hoje a gente não vê criança no semáforo. Os que a gente vê é da região, de Itatinga e São Manuel. Quando você vê criança vendendo bala na rua, Porangaba, Bofete, Itatinga, aí você tem que acionar o Conselho Tutelar, que vai acionar o Conselho Tutelar de lá, né? De Botucatu mesmo, não, porque, assim, além da nossa campanha, o Conselho Tutelar também tem uma ação que eu acho importante, que quando a criança é pega na rua, sozinha, ela é entregue para a família com termo de responsabilidade. E a família é orientada, que na segunda vez vai haver um boletim de ocorrência. E essa família vai responder um processo. Então, em função disso, também, acho que as duas campanhas junto, esses dois trabalhos em conjunto, faz com que haja diminuição. No final de ano, você não vê criança pedindo com caixinha na rua mais. E isso era recorrente em Botucatu. A gente está com essa campanha há uns 15 anos, que é a rede socioassistencial, né, e o CRAME. E são 30 anos de CRAME em Botucatu, né? É bom ressaltar esse ano, aniversário de 30 anos do CRAME. Hoje, só para a gente esclarecer, ele é vinculado a algum órgão? De onde vêm as verbas do CRAME? Bom, o CRAME é uma organização sem fins econômicos. Como toda organização, ela depende do fomento do poder público, né? A gente recebe anualmente recursos do Fundo da Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal de Assistência Social. E, esporadicamente, a gente já chegou a receber da Fundação Itaú, da Embraer, do Banco do Brasil e do Condeca, né? Mas isso são esporádicos. Mas o que realmente faz com que a gente sobreviva são os recursos, os fomentos públicos, né? A gente tem campanhas individuais, mas, assim,
a gente não mostra a cara da criança vitimizada. Então, a pessoa não se sensibiliza. Né? Agora, quando você mostra um coralzinho cantando, quando você mostra uma orquestra, as pessoas, nossa, que legal. Né? Então, o nosso trabalho é diferente, né? É um trabalho na retaguarda, e que faz muita diferença. Em função disso, a maior parte do nosso recurso realmente é público. Né? Quando a gente começou, a gente não tinha nem sede para funcionar, funcionava num quartinho cedido. Aí, na época do governo do Jamil Cura, do Nerô acertou para a gente ir lá para o mercado municipal. A gente funcionou lá. E depois a gente começou a receber fomento, recursos públicos, aí a gente conseguiu ir para uma sede própria, né? Que aí faz a diferença, porque você consegue ter espaço para as oficinas, para as outras atividades. Sim. E agora vamos voltar a falar um pouquinho, a gente falou um pouco desse lado da prevenção, que até adiantei um pouquinho, mas vamos voltar a falar dos atendimentos, né, que as denúncias e tudo mais, que também é importante, né? A gente já falou dos números, então como que é feita essa assistência, até como está no estatuto de vocês, de proteção e prevenção aos maus tratos, ao abuso e violência sexual, ao trabalho infantil e à droga-adição? É assim, as denúncias, elas chegam até a entidade, ou é por demanda espontânea, ou é anônima, né? Assim que a denúncia é registrada, nós já realizamos a visita domiciliar para conhecer a dinâmica dessa família. Logo após, esse caso é discutido entre a equipe técnica, para ver qual a melhor resolução. E, quando necessário, nós encaminhamos aos recursos específicos da comunidade. Mas todos os casos passam por acompanhamento psicossocial e são atendidos assim alguns são de forma individual, outros são grupais, mas assim todos prioritários. E no material de divulgação de vocês diz que não se estabelece limites ao atendimento, quer dizer assim, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada caso primeiro é discutido individualmente. E depois a gente vê se vai passar por atendimento psicossocial, se vai ser encaminhado a um grupo socioeducativo, mas cada caso é um caso. Nós não estabelecemos limites para atendimento. E como, já que você citou esse atendimento psicossocial, eu ia perguntar até para explicar um pouquinho o que é isso, esse atendimento a crianças e adolescentes, essas vítimas, para as famílias também, esses grupos socioeducativos. Eu vi até que tem capacitação para geração de renda para mães, às vezes isso faz parte do atendimento. Sim. Como funcionam essas iniciativas? Nós não trabalhamos somente as vítimas, nós trabalhamos também os agressores e trabalhamos também a família. Aqui existem os grupos socioeducativos que, logo que eles chegam, a gente já encaminha para esses grupos, as famílias. O adolescente, a criança é atendido e a família passa pelos grupos. Nós temos grupos todas as terças, quartas e quintas-feiras, tanto para a criança quanto para o adolescente, visando assim a geração de renda, né? E são cursos assim, semi-profissionalizantes, de artesanato. Concomitante a esses grupos é feito atendimento psicossocial dos mesmos. Então, assim, eles são acompanhados por um tempo. Nesse tempo que eles vêm para cá, a gente realiza a visita domiciliar também. Então, assim, é um tempo que é assistido por toda a equipe. E só para a gente ir já terminando, né? No material enviado para a gente sobre o CRAMI, que vocês enviaram para a gente, para a realização da entrevista, vocês citaram que a crise econômica tem certa influência na realização das atividades de vocês. Como que é essa influência? Então, quando o país não está nessa crise, nessa recessão, nesse problema grave que a gente está enfrentando, os fomentos são maiores, porque o recurso público, o orçamento público é maior. E também as agências de financiamento, como os institutos, eles disponibilizam também mais recursos para mais organizações. Todo ano passa, por exemplo, pelo CMDK, possibilidade de fomento pela Fundação Banco do Brasil, Itaú, entre outros. Só que assim, a CPFL, só que assim, é uma entidade. Quando o recurso é maior, você consegue mandar 2 ou 3 projetos, então são mais entidades que podem ser beneficiadas. E o poder público também. Quando eles não têm aumento de recurso, a gente não tem aumento de repasse do fomento. E assim, só que assim, o reajuste do funcionário ele ocorre. Só que assim a gente tem um recurso financeiro congelado, só que tudo sobe, você vai comprar
materiais para o grupo socioeducativo, ele já sofreu alteração. A folha de pagamento sofre alteração. A gente não conseguiu ampliar o número do CRAMA na escola por falta de recurso para manter o número de profissionais que a gente tinha, né? Então, isso atrapalha, porque se a gente tivesse mais recursos, mais trabalhos, mais população poderia ser atendida. Sim, com certeza. E para esse ano, com o cenário de crise ou não, como que está o planejamento? As campanhas continuam? Tem algum... Não, então, a gente prioriza algumas ações, né, Mari? Que as campanhas a gente não deixa de executar, né? Porque elas são importantíssimas, imprescindíveis, né? Agora, os trabalhos, os grupos, às vezes a gente tem que diminuir o número de dias na semana, o número de pessoas que podem ser beneficiadas. Agora, a equipe mínima a gente mantém, que são assistentes sociais e os psicólogos, né, que a gente tem que ter no quadro, porque atendimento psicossocial depende dos dois, né, do trabalho do assistente social e do psicólogo para o acompanhamento. E vocês que fazem parte da equipe do CRAME, para a gente terminar, como que vocês veem a diferença, como vocês veem o CRAME fazendo a diferença na vida de crianças e adolescentes, de famílias botucatuenses que passam por aqui, se vocês quiserem compartilhar a experiência pessoal de vocês mesmo, para quem estiver assistindo. Bom, já fazem 16 anos que eu estou aqui e nesse tempo nós temos bastante resultados positivos, né? A gente vê assim o rompimento com a violência doméstica, com a prostituição, com a drogadição, o fortalecimento do vínculo dessas famílias. Então, tudo isso assim é muito gratificante para a gente, porque a gente vê que os objetivos e as metas estão sendo alcançadas. Eu queria só dizer assim, a gente não consegue, a diretoria não faz nada se tiver uma equipe coesa e que vista a camisa. E a gente tem a Mari, que é 16, a Débora, uns 12, 14, né, Débora? 15 anos. Então, assim, a estabilidade da equipe é muito importante para que o trabalho tenha continuidade e tenha sucesso, né? E elas vestem a camisa, seja no período que a gente tenha dinheiro sobrando, ou quando a gente está com orçamento bem limitado. Quer dizer, eles têm que colaboram da forma que a gente necessita. E para a gente deixar a informação também para quem está assistindo, vocês falaram muito das denúncias. Como fazer essa denúncia? Tem algum telefone de contato? Ou como proceder? O telefone é 3882-6555. Pode ser feita a denúncia anônima ou a pessoa se identificar. Ela tem que falar sobre o problema, dar o endereço, uma referência para que fique mais fácil a localização. A gente garante o sigilo, né? Que o sigilo é garantido, né? Porque as pessoas elas se preocupam muito, né? Eles têm medo de denunciar, eu não quero me comprometer, é perigoso, a pessoa é perigosa, eu tenho família. Então, assim, a gente garante o total sigilo. Pode denunciar que é uma parte importante. Sim, com certeza, faz parte do nosso trabalho isso. E também nessa cultura da não violência, é bom deixar o recado também, né? A gente falou dos pais, às vezes dessa questão de educar batendo, fora de moda não tem nada a ver, né? Para a gente terminar com esse recado também é importante. Sim, com certeza. Então tá. Obrigada a vocês por receberem a TV Câmara aqui no CRAME de Botucatu. Esse foi o Transparência da Quinzena, falando do trabalho do CRAME. Esse vídeo fica na nossa programação por pelo menos 15 dias, mas você também o encontra no nosso canal do YouTube. Obrigada e até a próxima!